Vamos debruçar-nos sobre um excerto do Canto I de Os Lusíadas, o momento em que a narrativa é suspensa para dar lugar a uma profunda reflexão do poeta sobre a condição humana. O nosso foco serão as duas instâncias que constituem este comentário. O recado que trazem é de amigos, mas debaixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança, tenha a vida tão pouca segurança. É importante situar estas instâncias. Elas surgem então no canto primeiro e funcionam na verdade como uma pausa. O narrador interrompe a ação e fala para tecer um comentário de alcance universal, um comentário esse que é diretamente provocado pelos eventos que acabaram de ser narrados. E que eventos são esses? Pois bem, a reflexão do poeta é motivada pela iminência de uma traição. A armada portuguesa tinha acabado de chegar a Mombaça. E, entretanto, no Olimpo, durante o concílio dos deuses, Júpiter profetizava as futuras glórias lusas. Ora, Baco, que age aqui como o grande antagonista dos portugueses, teme que a sua própria fama no Oriente seja suplantada e, por isso, decide intervir. O que ele faz é descer à terra disfarçado, incitar o rei de Mombaça a preparar uma cilada, um embuste para destruir os navegadores. O que é fundamental perceber é que, a partir deste episódio muito específico da viagem, Camões universaliza a sua meditação. O tema central que ele explora é, portanto, a fragilidade e a insegurança inerentes à condição humana. Uma condição onde o perigo é uma constante e qualquer aparência de segurança não passa, frequentemente, de uma ilusão. Se olharmos agora para a primeira instância em detalhe, vemos como esta ideia é construída textualmente. A sua estrutura assenta, de forma muito clara, num jogo de opostos, de contrastes. A organização da estância gira, de facto, em torno de uma antítese central. Temos, por um lado, a aparência, o recado de amigos, e, por outro, a realidade que está oculta, os pensamentos de inimigos. Esta oposição fundamental entre o que se aparenta e o que se é acaba por se estender à própria condição da vida. É um mundo onde a esperança coexiste de forma precária com a pouca segurança. E para sintetizar esta ideia do engano, o poeta recorre a uma metáfora particularmente poderosa. Recordemos que a metáfora é aquela figura de estilo que estabelece uma comparação implícita, com o objetivo de criar uma imagem de grande força expressiva. Neste caso, a metáfora que condensa toda a ideia de engano é a expressão "o veneno vem coberto". O que isto significa é que a traição não é um perigo óbvio, visível. Pelo contrário, é uma ameaça oculta, disfarçada sob a aparência de amizade. É uma imagem que consegue concentrar em si toda a perfídia da situação. Mas não é o único recurso. Se avançarmos para a segunda metade da estância, encontramos outro mecanismo fundamental: a apóstrofe. E a apóstrofe é, como sabemos, uma interpelação direta e geralmente veemente. Observe-se o efeito da apóstrofe em "ó grandes e gravíssimos perigos, ao caminho de vida nunca certo". O tom eleva-se imediatamente. Aqui o poeta deixa a sua posição de mero narrador e assume a de um comentador que lamenta a própria natureza da existência. Esta interpelação não é dirigida a uma entidade concreta, mas sim aos próprios perigos e à incerteza da vida. E é este movimento que confere à reflexão o seu caráter universal. Passando à instância seguinte, o que vemos é uma expansão e uma intensificação deste mesmo tema, o da vulnerabilidade humana. A forma como o faz é bastante eficaz. A estrutura é paralela e a repetição anafórica, a repetição da mesma palavra no início de versos sucessivos de tanta e tanto, cria um claro efeito de acumulação. O poeta está, na prática, a catalogar os perigos que assolam o ser humano em todos os domínios possíveis. No mar, que representa o mundo natural, com a tormenta e o dano, e na terra, o domínio dos homens, com a guerra e o engano. A conclusão é inescapável: não há espaço livre de ameaça. E perante este cenário desolador, o poeta formula duas questões retóricas. É importante notar que a função destas perguntas não é, obviamente, obter uma resposta. O seu propósito é sublinhar uma ausência. A interrogação "onde pode acolher-se um fraco humano" já contém em si mesma a resposta implícita, em parte nenhuma. A conclusão da estância é de facto notável. A menção ao céu sereno é de uma ironia profunda, porque nós, leitores, sabemos que a ameaça vem precisamente do céu, do Olimpo, onde Baco está a urdir sua traição. Portanto, a hostilidade não é apenas terrena, é também divina. E o remate final da estância ilustra esta condição de forma magistral através de uma última metáfora. O ser humano é visto como um bicho da terra tão pequeno,
Ou seja, uma criatura insignificante, frágil, que está completamente à mercê de forças cósmicas que não controla. Isto levanta uma questão importante. Qual é então a função desta reflexão, que é aparentemente tão pessimista, no conjunto de uma epopeia? Uma obra que é, por definição, um poema de glorificação. Bem, e o ponto crucial é este. Ao sublinhar a extrema fragilidade da condição humana e a omnipresença do perigo, Camões não está a diminuir os seus heróis. Pelo contrário, está a enaltecê-los. A verdadeira grandeza dos navegadores portugueses reside precisamente nisto, na sua capacidade de realizar feitos sobre-humanos, apesar da sua condição de bicho da terra tão pequeno. Eles enfrentam não apenas os perigos concretos do mar e da guerra, mas algo muito mais profundo, a própria insegurança fundamental da existência. E isso torna a sua heroicidade ainda mais extraordinária. Deixa-se, portanto, para a reflexão final, esta questão central. De que modo é que esta constatação da fraqueza humana serve, paradoxalmente, como o mais eficaz dos instrumentos para a glorificação do herói épico?